adequada, né, que seja feita de forma escrita. Essas perguntas serão respondidas após a explanação. Tá? Então, será feita a explanação. Depois disso, os técnicos da empresa Profundo estarão à disposição para responder questionamentos. Necessário dizer que mesmo depois dessa audiência pública, haverá um prazo para que as pessoas possam, através do site da Prefeitura Municipal de Rolândia, em um link específico, fazer novos questionamentos que também serão respondidos. Tá? Então não se encerra aqui essa discussão. A gente sabe que muita gente não tem condição de participar, ou seja em razão do horário, seja em razão do dia, seja em razão desse tempo chuvoso que hoje está fazendo. Então, dando sequência a essa audiência pública, seguindo a pauta prevista em edital, eu passo a palavra ao representante da Profuse para que ele possa dar início às suas explanações. Muito obrigado. Senhoras e senhores, uma boa tarde, quase noite, né, no dia de hoje, nessa terra próspera, bonita e que nos encantou ao longo deste trabalho. É claro que fazer uma apresentação de um projeto como esse não é nada trivial, até porque a gente sabe que, em se tratando de mobilidade, cada indivíduo é um agente da mobilidade. Cada um tem suas necessidades, suas carências, tem suas demandas. Então é claro que a sociedade precisa de um ordenamento, mas um ordenamento que possa ser evolutivo, que possa ser corrigido, adaptado, ajustado ao longo do tempo, como uma política pública. Portanto, esse é o objetivo de mostrar para os senhores e as senhoras esse projeto, que, se de passagem, é uma audiência cujo objetivo principal seria para os interessados em participar da licitação. Mas não é só isso que importa. A gente sabe que isso afeta e a gente espera que afete positivamente a vida de todas as pessoas desta cidade. Então esse é um mote que nos traz aqui. Foi uma grande oportunidade poder desenvolver esse projeto. Tivemos aqui fazendo medições, trabalhando ao longo do tempo, e foi muito interessante até a maneira receptiva como as pessoas nos acolheram aqui durante as medições, né? E então é muito gratificante para nós. Hoje estamos aqui eu, Daniel, doutor Daniel, nosso doutor em engenharia de produção e informática, nosso especialista na área de TI. Está aqui o doutor Patrick, que é o nosso assessor jurídico. Eu sou o Ronaldo. Nossa equipe tem mais pessoas envolvidas, que nem todos vieram, mas o que a gente não souber ou não puder responder, até porque as peculiaridades, o conhecimento da cidade não é algo trivial, então a gente fará ao longo desse prazo, como o presidente já colocou aqui para os senhores e as senhoras. Então vamos lá. O objetivo é a concessão do serviço de estacionamento público rotativo. É claro que isso envolve uma série de questões técnicas e jurídicas até se chegar à minuta do edital de concorrência, que é o objeto que importa para fazer esta seleção, para fazer a escolha de quem vai prestar esse serviço. E ainda mais, como isso vem de um PMI, ou seja, de um projeto de manifestação de interesse, é mais interessante ainda,
porque isso significa que nós atendemos a critérios técnicos objetivos que o município estabeleceu e que, portanto, nós não podemos desmerecer agora no fazer isso acontecer. Vai lá, Patrick. A Profus quer dizer que não tem limites definidos, veio da minha tese de doutorado, e nós temos uma estrutura de governança exatamente porque hoje se sabe que o setor público precisa de regras de compliance para que você possa fazer um serviço de qualidade, um serviço que possa ser bem acolhido por qualquer cidade do Brasil. Vamos em frente. A nossa equipe aqui está, nós temos um corpo jurídico, um corpo técnico de engenheiros, economistas, todos trabalhando na nossa empresa, não são freelancers, são do nosso quadro de profissionais, né? E que, de uma maneira ou outra, estiveram envolvidos na concepção deste projeto. Essa audiência, já, como o presidente já encaminhou, está previsto para mais ou menos 2 horas e 30 minutos. Não temos apego a isso, porque o que importa é esclarecer bem a comunidade e a todos os presentes, de modo a dar a maior transparência e elucidação aos fatos possíveis. O marco regulatório. Veja que não são poucas as leis envolvidas nesse processo e é certo que provavelmente até o final, até o lançamento do edital propriamente dito, tenhamos que fazer ajustes, talvez até no marco regulatório, para acomodar alguma outra questão que não tenha ficado bem resolvida, especialmente quanto a ruas, quanto à abrangência e quanto ao número de vagas, né? Mas esse é todo o marco regulatório que está presente na condição de viabilizar esse projeto. Uma audiência pública, e em particular essa audiência que é de apresentação de projeto, ela procura divulgar aquilo que está previsto para acontecer, ela procura prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas, enfim, e promover esse diálogo entre a comunidade e o poder público municipal. E nós, como agente, temos a obrigação de fazer esse meio de campo para que isso aconteça. E, por outro lado, democratizar o acesso à informação, que já começou, estando esse material todo disponibilizado na página web do município, onde todos poderão baixar os documentos para análise, para leitura, para avaliação, etc. E a gente sabe que, especialmente o estudo econômico financeiro, não é uma coisa fácil de entender, até porque hoje a legislação nos impõe que haja uma modelagem econômica na forma de plano de negócio, ou mais precisamente na forma de um fluxo de caixa. Nós temos aqui a minuta do edital. A minuta do edital nada mais é do que o objeto convocatório da licitação que vai ocorrer para esta finalidade. Os aspectos metodológicos, eles dizem mais respeito ao modelo funcional. Como é que vai funcionar? É estacionamento vertical, oblíquo ou paralelo? Quais ruas estão contempladas para isso? Então, esses aspectos metodológicos, que instrumentação técnica será utilizada para viabilizar os controles necessários e fazer cumprir a política de permitir o acesso mais democratizado possível. O projeto básico, ele contempla os estudos que a legislação nos obriga hoje a desenvolver para poder viabilizar a oferta deste serviço em licitação pública. Cabe destacar que nós tratamos em particular um projeto como esse
tratando de um plano de outorga, porque nós temos que considerar que para viabilizar uma operação como essa, não é de curto prazo. A gente precisa de tempo para viabilizar e dar oportunidade para quem vai prestar esse serviço fazer a recuperação dos investimentos que ele teve que promover, mas ao mesmo tempo fazer com que as regras de modicidade tarifária estejam presentes nesse modelo, né? Os critérios de participação na licitação dizem respeito mais ao que o licitante interessado em explorar esse negócio, ele tenha que comprovar para que o município faça uma boa escolha, faça uma escolha de uma empresa, de um operador, que venha assegurar a continuidade disso no tempo. Porque os senhores vão ver no fluxo de caixa, para viabilizar a operação, nós necessitamos de 20 anos. Porque operações como essa de curto prazo, onde o retorno de capital precisa ser feito de modo acelerado, costuma não dar certo e não cria uma política de continuidade. Motivo pelo qual essa licitação, para viabilizar, nós vamos mostrar o fluxo de caixa para os senhores, precisa de 20 anos. Por que precisa de 20 anos? Tá? As exigências para habilitação são exigências da lei, da própria lei de licitações e contrato e da lei de concessão, e que, portanto, a gente vai ter que atender obrigatoriamente. Os critérios para apresentação da proposta, estes sim, são as questões mais sensíveis que precisa conhecer bem. E o conhecimento disso é porque é um plano de negócio, e é um plano de negócio padronizado, onde o licitante tem que adequar as suas necessidades e as suas ofertas àquele plano de negócio. E, por fim, a documentação que integra o edital. Os senhores vão ver que é bastante coisa, muito papel de fato, mas tudo tem sua necessidade, tudo tem o porquê. Não é que seja uma coisa burocrática, é uma coisa que precisa cumprir etapas, cumprir fases para poder ser admitido, como exige a legislação municipal, estadual e federal. Tá? A abrangência desse projeto nós vamos ver que ele vai compor duas áreas. Então, o objeto da licitação é a outorga da concessão do serviço para a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a exploração do serviço de estacionamento rotativo pago de veículos, provisoriamente denominado Zona Azul, conforme os termos do edital. Tá? As características, as referências, os objetivos, etc., estão todos eles modelados dentro do projeto básico. Nós vamos dar mais ou menos as características, até porque são detalhes técnicos e que talvez não sejam tão relevantes para a conversa dessa noite, e sim o que isto vai produzir de resultado e o que isto vai trazer de vantagens para a administração pública e para os moradores da cidade. A gente tem aqui as características da modelagem, os critérios. Trata-se de uma licitação que será processada pelo maior valor de outorga. Então, quem oferecer o maior valor de outorga é que vai poder explorar o serviço. Este valor de outorga, ele subdivide-se em duas formas de oferta. Uma é uma outorga fixa, que essa outorga fixa é uma exigência
que precisa ser feito para que o município não retire do seu superávit primário recursos para pagar a fiscalização e o planejamento e o controle do serviço. Ou seja, a concessão precisa ser autossuficiente. Até há pouco tempo as concessões não eram autossuficientes. O município não tinha isso. Não tinha isso previsto na sua modelagem. Agora isso já está contemplado dentro deste modelo. A fase é invertida, ou seja, primeiro avalia-se as propostas do valor de outorga e viabilidade, e na sequência faz-se uma prova de conceito com quem for melhor habilitado, e por fim é importante dizer que essa prova de conceito, nós vamos esclarecer isso, tem que tomar uma pastilha. Eu saí de uma gripe muito forte há poucos dias, e isso começa a falar e ele vai atrapalhando. Mas vamos dar conta. A prova de conceito que estava dizendo, ela é uma exigência técnica. Como nós não vamos fazer um projeto técnico, é um projeto já modelado, portanto, quem vai vir prestar o serviço não tem que fazer um projeto técnico, vai ter que seguir um projeto técnico já estabelecido. Então, com isso, ele tem que demonstrar que ele tem capacidade técnica, domínio do fato e que ele tem um processo de operação para demonstrar para a licitação do município fazer a escolha. Se ele não for, ele pode ter feito a melhor proposta de valor de outorga, mas não ser admitido em razão de não oferecer na sua prova de conceito a capacidade técnica necessária. Ok. O modelo funcional. Nós estamos prevendo, a princípio, e deixar claro isso, esse número de vagas, ele é um número que é estabelecido inicialmente para efeito de valoração, mas ele é um número que pode flutuar em função da implantação. Porque assim como o estudo foi feito, percorrendo cada via, avaliando cada testada, cada acesso de garagem para poder dimensionar o número de vagas, como a cidade é dinâmica, pode ser que algumas modificações na ocupação e no uso do solo já tenha ocorrido, de modo que esse número poderá sofrer ajustes até o dia do contrato e dali para frente, em função da demanda e em função da necessidade toda. Tá? Mas nós temos previsto número de vagas 3.016 vagas, 3.016 vagas, 2.880 vagas, 2.880 vagas, que são vagas, né? Estacionamento rotativo propriamente dita, 136 vagas isentas, 136 isentas. O que disso tudo nós teremos, em termos de vagas equivalentes, que a gente transforma todo esse número de vagas numa vaga equivalente, ou seja, a vaga que completa a remuneração do número total, 2.616 vagas. Então esse é o tamanho do sistema. Como que isso foi dimensionado, né? Esse número de vagas, ele está dimensionado, e nós vamos ver no mapa em seguida. Outro detalhe interessante aqui, né, é que a tarifa inicial básica será de R$ 2,80. R$ 2,80 a tarifa inicial básica, de acordo com esse estudo.
Então nós temos duas áreas delimitadas como sendo as áreas alvo para o estacionamento rotativo. Uma é aqui no centro e aqui é a Vila Oliveira, né? Como que isto foi desenhado? Aqui, no mapa de calor que nós desenvolvemos para demonstrar isso, é onde estão a maior concentração de comércio e serviços dentro da cidade. Portanto, é o lugar onde mais ajuda para fazer a ocupação e para fazer a disponibilização desses recursos. Como o presidente já disse, estacionamento rotativo é mobilidade. Onde você implanta o estacionamento rotativo, você tem que entender que isso é uma área de tráfego calmo. Área de tráfego calmo significa velocidade no máximo de 40 km por hora. Por quê? Porque a prioridade aqui é o acesso à infraestrutura de internet. Gente, então, transmitindo um pouco dessa audiência pública. Dois, interessante, a gente vai fazer matéria sobre isso, mas interessante que a gente viu ali o número de vagas, né? Vocês viram 3.016, 2.800 e poucas vagas, 136 isentas, 2.808 pagantes, mas também o valor inicial seria R$ 2,80 da tarifa por hora. Então, a gente fica por aqui, porque vai ser uma reunião mais longa, a gente, né, também queria transmitir um pouco para vocês, mas a gente vai fazer matéria sobre isso, explicar direitinho todo esse processo, valores, vagas, etc, ok? Obrigado a todos, fiquem com Deus, até mais. Eu vou desligando por aqui. Tchau, tchau.